acontece? Para que vocês venham entender a história a passagem na qual o Senhor nos deixou para nós, eu quero falar um pouco de quem era José. José, ele era o 11º filho de Israel, né? Ele era o 11º filho de Israel. Jacó tinha um amor tão grande por José, porque Jacó tinha 12 filhos. E o 11º filho de Jacó era um filho amado, era um filho que Jacó tinha amor, que era um filho que tinha um coração generoso. Então José, o que acontece? Ele despertava com isso, ele despertava os ciúmes, né? Despertava o ciúme dos seus irmãos, na qual o Senhor ainda lhe dava grandes sonhos para a sua vida. Então, um dia, tendo Jacó enviado José para poder ir a Siquém, onde os seus irmãos estavam apacentando as ovelhas, ali os seus irmãos já haviam avistado José e disse: ei, vocês veem como eles estão crescendo sobre nós? Como eles se acham, né? Vamos pegar ele e atirar sobre aquele fosso, sobre aquela cisterna ali que não tem água. Não foi somente isso não. Antes de mais nada, tentaram atirar contra a vida dele. Queriam matar José. Mas ali um dos seus irmãos não disse: não vamos sujar nossas mãos, atiremos ele naquele fosso. Pois é, mas ali, tirado no fosso, mas vendido como escravo para os ismaelitas, ele foi parar no Egito, né? Ele foi parar no Egito. Então, para que vocês compreendam, o que acontece? Agora vamos ao porém. José estava vivendo uma vida na qual era contraditório aos sonhos que o Senhor dava a ele. José, ele vivia uma vida na qual fugia da realidade, na qual os sonhos que o Senhor, os projetos que o Senhor tinha para a vida dele. A realidade de José era totalmente diferente. Muitas das vezes em nossa vida, nós vivemos uma realidade muito diferente do que aquilo que nós sonhamos para nossas vidas. Muito diferente do que aquilo que muitas das vezes o Senhor nos diz, né? Quantas vezes passamos por situações difíceis? Quantas vezes passamos por momentos e não ficamos sem entender? Uai, a minha vida é uma vida dedicada ao Senhor, mas cadê o Deus da minha vida? Mas a palavra do Senhor nos diz que José, ele era um servo fiel. A palavra do Senhor nos diz que José, ele era um servo fiel. Não é verdade? E o Senhor hoje requer de cada um de vocês fidelidade. Não é verdade? Quem é fiel ao Senhor aí? Levanta a tua mão. Não é verdade? José, ele demonstrou compromisso pessoal com o nosso Deus. Como assim compromisso pessoal com o nosso Deus? Meus amados, José, ele foi levado à terra estranha. E muitas vezes o Senhor nos coloca em terras estranhas e vocês não têm demonstrado compromisso pessoal com Deus. O Senhor fala com o teu povo: tende compromisso comigo, meus filhinhos. Assim também eu digo para mim, que sou filha do Senhor e Ele tem me tocado. Como assim terras estranhas? Muitas das vezes nós estamos na presença do Senhor, chegamos aqui, louvamos, agradecemos o nome do Senhor Jesus, né? E daí tudo bem. Mas o Senhor diz: filhos meus, estais vós em terras estranhas, no teu trabalho, na tua casa, na tua escola.
amados, José foi atirado ao fosso escuro. Quantos hoje têm atirado os seus sonhos no poço escuro, numa cisterna que não tem água para alimentar a sua sede? Quantos hoje têm sonhos que o Senhor tem reavivado na vida de vocês? Quantos sonhos o Senhor tem colocado? Mas muitas das vezes o Senhor diz: muitos são falar. Tende cuidado quando abrir a boca, porque o inimigo, ele joga os seus sonhos num fosso escuro, numa cisterna. Porque a palavra assim do Senhor diz que ao nosso redor os seus anjos estão a pelejar por nós, e ao nosso derredor o inimigo está ali lutando, está numa peleja espiritual. E se você abrir a tua boca para colocar, para falar, questionar aquilo que o Senhor tem colocado em teu coração, os sonhos que o Senhor tem ressuscitado do pó, o inimigo, ele está ali para colher porque você está dando brecha. Muitas das vezes, o que acontece? Nós mesmos nos lançamos numa cisterna sem água, porque o Senhor diz: ide e levai a minha palavra a quem tem sede. Não é verdade? Não, tá bom, tô bem, tô indo na igreja, tô louvando, tô no meu ministério, não é verdade? Mas o Senhor não quer que você venha passar obra aqui, somente aqui. O Senhor quer que você diga: é, meu irmão, o Senhor ama você. Mas muitas vezes nós deixamos de ser fiel ao Senhor, porque muitas vezes nós abrimos a nossa boca e falamos: ah, meu Jeová, aonde que eu estou, não tem como nem falar sobre o teu nome. O povo ali é muito atrevido. Se eu abrir a minha boca, o que eles vão fazer? Eles vão me engolir viva, né? Mas não. Uma palavra do Senhor, você sempre vai encontrar o momento certo para poder levar na palavra do Senhor a alguém, né? Então, não se lance você mesmo ao fosso escuro, porque a palavra do Senhor nos diz que José, ele foi um servo fiel. Ele seguiu aos seus princípios cristãos diante do que a sua família lhe passou, diante do que o seu pai Jacó lhe havia ensinado sobre o grande Deus que ele libertava todos. Não é verdade? Aleluia, meus amados. José teve um comportamento exemplar, mesmo perante a tudo na qual ele estava passando. José teve um comportamento, ele podia muitas das vezes pensar: estou cansado, desanimado, não vou lutar pelos meus sonhos. Mas não, ele teve um comportamento exemplar, né? Mas José ali, ele viveu uma contradição, assim a palavra do Senhor nos diz. Como assim, irmã Dirlene? Como assim uma contradição? A palavra do Senhor nos diz que José viveu uma contradição. Quantos hoje têm olhado para a vida dele e têm dito: meu Deus, meu Pai, o que está acontecendo? Mas eu te busco, eu te
Potifar, ele estava ali servindo ao ímpio. Não é verdade? Meus amados, deixa o Senhor assim nos diz a palavra do Senhor, que temos que caminhar, temos que acreditar que o Senhor é para com nossas vidas. Porque muitas das vezes nós temos que caminhar, às vezes o Senhor permite que muitas coisas acontecem na vida da gente, porque mais para frente Ele iria nos exaltar, porque tudo faz parte dos projetos e dos planos do Senhor para com a nossa vida. Aleluia! Oh, glórias! Quem pode dar glórias aí para Deus? Oh, meu Jesus! José não reclamou. Ele foi um escravo exemplar. José foi um escravo exemplar. José trabalhou. Tudo que ele colocava suas mãos prosperava. A expectativa de prosperidade, meus amados, não condizia com a situação na qual José vivia. Como se diz, escravo próspero, escravo próspero. Como ser escravo, como ser próspero, né? Mas ali a palavra nos diz que muitas das vezes onde nós estamos, nós temos que trabalhar com excelência, né? Trabalhar para quê? Confiando no Senhor. E a prosperidade, muitas das vezes, ela não vem apenas do ouro e da prata. José ali confiava no Senhor, porque sabia que ele futuramente tudo seria corrigido. Se você hoje está vivendo uma situação contraditória sua, se você hoje se sente assim, meu Deus, por que, meu Senhor? Eu oro, meu Pai, e nada acontece. Eu busco, meu Pai, e nada acontece. Eu te sigo conforme a tua vontade, meu Pai. Né? Muitas das vezes, oh meu Deus, o ímpio lá fora, ele tem carro, ele tem casa, ele consegue tudo, né? E eu, meu Deus, estou da certo. Essa é uma situação contraditória. Mas o Senhor nos diz que nós não devemos olhar para aquilo que não é nosso, mas apenas para aquilo que Ele tem planejado para as nossas vidas. Porque quando nós buscamos, seguindo a tua vontade, caminhando ali, Ele muda a história. Oh, aleluia, Senhor. Louvado seja o nome do meu Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Deus, Tu és soberano, Senhor. José poderia ficar revoltado. Quantas vezes na minha vida, eu não digo só na minha vida, eu creio que muitos irmãos já bateu o joelho no chão, muitas lágrimas já correram e ficaram na revolta dizendo: eu não aguento mais, eu cansei, eu vou deixar de caminhar, porque nada na minha vida anda, meu Deus. O que está acontecendo? José ali, a palavra nos diz que perante tudo que ele passou pela escravidão, ele passou, né, pelo buraco fundo, passou quase pela beira da morte, estava ali servindo ao ímpio, mas Deus, ele foi fiel com Jesus, com José. Assim, Deus também pode ser fiel na vida de cada um. Não é verdade? Ele simplesmente poderia ali dizer assim: não aguento mais, vou largar tudo, vou servir ao Deus dele, eu vou chutar o pau da barraca, vou chutar o balde, porque eu não aguento mais. Mas o Senhor hoje manda te dizer, porque coisas lindas eu tenho para a vida de cada um, e eu sou com vocês, porque nosso Deus nos é fiel. Oh, aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. José, meus amados, a palavra de Deus nos diz que José ele foi um escravo próspero. Assim como eu digo, quem acha que prosperidade e escravidão se juntam? Como assim? Prosperidade e escravidão não tem nem lógica, né? Não combina. Para você ser próspero, você não precisa ser escravo igual José estava sendo escravo, na verdade. Mas muitas das vezes, o Senhor nos exalta. A prosperidade, como eu havia dito, ela não
para o Senhor, que é nós sermos sucedidos em tudo aquilo que nós fazemos. E quando nós somos bem-sucedidos em tudo aquilo que nós fazemos, o Senhor, Ele nos dá prosperidade em conforto espiritual. Porque prosperidade de verdade é saber que o Espírito Santo reina sobre nós e está em nós. Muitos irmãos, muitas pessoas hoje dizem assim: fulano de tal não come na casa de pobre, não. Como assim? Quem disse? Pobre é um capeta, porque não tem o Espírito de Deus sobre a vida dele. Pobre é o capeta, que não tem como agir. Ele usa um corpo que dá liberdade para ele agir. Isso é ser pobre. Então vamos mudar o conceito de vida hoje. Ninguém é pobre, né? Porque rico nós somos até demais. Porque quem tem a presença do Espírito Santo de Deus, ele é rico. Porque sabe que deste mundo aqui nós não vamos levar nada. Porque nós estamos tendo que ter convicção que o nosso Deus, a nossa terra prometida, o Senhor já está preparado para que quando Ele vier, nos levará com Ele em glória. Isso sim é ser próspero, né? Não é verdade? Aleluia, Jesus. Deus seja louvado. Senhor, Tu és digno de toda honra, toda glória, meu Pai. Deus, Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Amados, a palavra de Deus, muitas vezes, a palavra de Deus, né, no versículo na qual nós lemos, diz que José, sendo fiel ao nosso Deus, ele resistiu à tentação, ele fugiu do mal. Mas por que eu estou querendo dizer isso? Porque aí vem um quesito: ser fiel ao Senhor. O que é ser fiel ao Senhor? É fugir da aparência do mal, é fugir da tentação. Porque ali nos diz a palavra, meus irmãos, que José ali, ele foi tentado pela mulher de Potifar, porque ela ficava tentando. Nos dias de hoje, se nós formos olhar hoje, seria questionada a masculinidade de José, né? Seria questionado nos tempos de hoje. Mas ali José, ele resistiu, ele fugiu daquela mulher. Oh, aleluia, Jesus. Ele fugiu. Muitas das vezes nós temos que ter ciência, temos que pensar, ser sábio, né? Como assim sábio? Fugir daquilo que não provém do Senhor. Porque tudo aquilo que não provém do Senhor, ele nos afasta da presença de Deus. E José foi fiel ao Senhor, fugindo do mal, porque José, ele tinha uma experiência com o nosso Deus, e ele jamais ia pecar contra o nosso Pai. Aleluia! Vocês querem ver um exemplo do que é fugir da aparência do mal? Eu vou falar para vocês aqui agora. Fugir da aparência do mal é o seguinte: tem amados, eu não digo, não vou ficar falando somente aqui na congregação. Tem amados que vai na casa do Senhor, ali louva, ali engrandece o nome do Senhor, ministra, ali faz o Senhor daqui, de lá. Meus amados, pula no mistério. Mas quando chega em casa, deixa eu ligar a minha TV, porque eu ainda vou assistir o meu último capítulo de novela. Aquilo ali não edifica a vida. Fala aí, meu Deus. Aquilo ali não edifica a vida. Para que você quer assistir
Nós passamos por injustiça. Nós passamos por momentos na qual nós choramos, na qual as lágrimas molham a cama mesmo, na qual os nossos joelhos às vezes ficam calejados de tanto joelhar, de tanto buscar, né? Muitas vezes passamos por injustiça, até mesmo dentro da nossa casa, fora, na rua, no trabalho. Ali como José passou por uma injustiça, ele foi levado ao cárcere por causa de um pecado na qual ele não teria feito parte. Mas José, na Bíblia, não fala. Na Bíblia, eu creio que isso ele deve ter olhado, mas ali o Senhor, ele não fez nada para intervir a prisão de José. Mas por quê? Por que será? A palavra de Deus não nos fala. Há momentos na vida da gente que nós oramos, pedimos por libertação de um ente querido, pedimos, Deus, venha trabalhar, meu Pai, muda aquele cativeiro, meu Deus, eu não aceito mais. Mas o que nós ouvimos? Nada, nós não ouvimos nada, porque o Senhor ainda não deu a resposta. Muitas das vezes o Senhor nos responde com isso, nada. O Senhor não falou nada, mas isso faz parte de um propósito, de um projeto santo na vida de cada um. Quando estiver orando, quando estiver buscando, você não ouvir o Senhor falar com você, você apenas entenda que o Senhor já está trabalhando ao teu favor, porque aquele cativeiro que te prendia, aquele cativeiro que te colocava no joelho, que já estava tirando o teu sono, o Senhor já estava trabalhando ao teu favor. Ali, o Senhor fazia. O Senhor, eu creio que José, o Senhor não fez nada para intervir a prisão de José, mas é porque o nosso Deus já sabia que fazia parte de um projeto, de um plano, para que ele chegasse, para que ele pudesse chegar ao trono, para que ele pudesse chegar ao palácio. Aleluia! Deus de mistério, tu és lindo. Oh, Lavarassurite Cantarai. É Deus, teu amor sobre nossas vidas, meu Pai. Oh, Senhor, o Senhor quer verdadeiros adoradores. Oh, Senhor, qual, amado, seria o segredo da vitória? Qual será o segredo que nos leva ao palácio? Qual seria o segredo que nos leva rumo à vitória? Como eu disse, Senhor, o nosso Deus estava com José e José estava com fidelidade ao Senhor. Há muitas pessoas por aí que não sabem deste segredo. Há muitas pessoas por aí que um dia esteve aqui na presença do Senhor, como um dia eu estive afastada, eu fui pelo mundo e hoje o Senhor me arrancou pelo colarinho e me colocou novamente nos seus caminhos para levar a palavra dele. Mas isso, o Senhor usou vasos para poder me levar a palavra e dizer que o amor dele para com a minha vida era muito. Quando já esteve na presença do Senhor e ainda não conseguiu ter aquele encontro, aquela experiência com o nosso Deus, e muitas das vezes sai da presença de Cristo porque acha que a partir do momento que ele pisar na casa do Senhor, a vida dele, o perfume dele vai se chamar perfume de rosas. Mas não é bem assim, não. Porque a palavra do Senhor nos diz: no mundo tereis aflições, não é verdade? A diferença de quem está aqui dentro e de quem está lá fora é que nós estamos com Cristo. E quem está lá fora está sozinho, sujeito a qualquer coisa, sujeito à morte, sem salvação. Não é? Para se chegar à rosa, o
Então, amados, o Senhor quer usar vasos, o Senhor quer levantar profetas para poder ir lá fora, levar a palavra dele, porque tem muitos que estão jogados na sarjeta. Então, amado, vocês que têm uma experiência com Deus, vai falar do amor de Cristo, dizer que a experiência com Deus é gostosa, mas que nós vamos passar sim por luta, porque o cristão, ele passa por luta, mas Deus sempre está na frente, nos apoiando, nos consolando e nos dando força. Assim como José passou por tudo aquilo para poder chegar ao palácio, nós também vamos passar por muitas coisas em nossas vidas. Mas assim diz o Senhor: não se jogue no poço escuro. Não deixe que os seus sonhos sejam mortos. O que eu te dei, o que eu te falei, guarda para ti, porque o inimigo, ele vem colhendo palavras para poder trabalhar contra a vida dos meus servos. Aleluia. Ei, meu Deus de mistério. O segredo da vitória é estar com Cristo. E muitos não sabem. Quem sabe qual o segredo da vitória? Levanta a mão. Quem sabe? Ei, são poucos que sabem. Meu Deus do céu, vamos orar por esses vasos aqui, porque tá bravo. Vamos buscar mais, orar mais, nos entregar mais, né? Para que nós possamos entender qual é o segredo da vitória. O segredo da vitória é estar com Cristo e Cristo conosco. Oh, aleluia, Jesus. Quantos não têm sentido? Quantos há muito tempo não têm sentido o mover do Espírito Santo sobre a vida deles? Quantos há muito tempo não têm sentido aquela magia, aquele amor gostoso, aquilo que te toca e te faz sentir que o Espírito Santo está te abraçando hoje? Quantos estão deixando a sua vida espiritual morrer? Mas o Senhor não quer que a sua vida espiritual morra, porque para você conquistar a vitória, para você conseguir chegar aos céus com Ele, você precisa estar com a sua vida espiritual tinindo. Oh, aleluia! Deus de mistério. Eu queria, amados, com permissão do pastor aqui, que aqueles que não sentem mais aquele poder, aquele mover, aquele tocar de Deus, que não sentem mais a sua vida espiritual, não tem aquele renovo como tinha muito tempo atrás, eu convido todos a vir aqui na frente, para que o Senhor, para que as irmãs aqui possam estar orando, ungindo, para que o Senhor possa estar levantando, para que o Senhor possa estar cumprindo o ministério de cada um, porque tem muitos que estão com o ministério aí, mas estão com o ministério parado. Eu convido a todos a levantar, e aqueles põem-se aqui à frente, que as irmãs vão estar ungindo, para que o Senhor, Ele venha estar dando uma porção tripla, quadrupla, né? Na vida espiritual de cada um. Eu gosto de todo mundo que se levantem, que se acheguem em frente, que as meninas vão ungir. E que eu vou estar louvando o hino. Aleluia, Jesus. Mesmo acorrentados, aprisionados, ouviam cantar.